Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de alegria e de felicidade de poder estar mais uma vez com os irmãos na presença do Senhor para adorar e exaltar o santo nome do Mestre. Confesso para os irmãos, se teve um dia em que minha perna não parou de tremer para poder ministrar, é hoje. Eita Deus. O culto está numa dimensão espiritual que só quem é espiritual está sentindo desde o começo a dimensão que o culto tem levado. Agora eu entendo a palavra que muitos irmãos falam. Não sei se a igreja subiu ou se estabeleceu, mas o culto está tremendo. E eu falo para Deus, a perna está tremendo para poder ministrar hoje. Poderia ser outra. Poderia ser outra. Abramos nossa Bíblia no livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo de número 6. Glória a Deus, aleluia. Livro dos Juízes de Israel, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 11. Que diz assim a palavra do Senhor: Então o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Bizarita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que efeito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai na tua força e livrará a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Glória a Deus. Olha para o seu irmão que está do lado e diga para ele: Você é valioso. Você tem um valor. Pode se assentar, bem? Igreja do Senhor. O texto ele é bem conhecido de nós todos, porque fala de Gideão. Gideão foi um dos juízes de Israel. É interessante quando nós pegamos as escrituras sagradas para ler sobre a história dos juízes, do período onde Deus levantava homens para ser juízes dentro de Israel. É um período que nos assusta. É um período que deixa o nosso coração, no mesmo tempo cheio de tristeza, mas ao mesmo tempo cheio de esperança. Por quê? Porque o período de Juízes é um período meio negro na história de Israel. É um período a qual meio dificultoso, meio difícil sobre o povo de Deus. E não era para ser assim. E não era para ser um período preocupante. Porque quando nós pegamos a história, começamos lá desde Abraão, Deus fazendo uma promessa para Abraão: sai da tua terra e no meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Você vai ver que quando passa Abraão,
Deus vai reforçar essa mesma promessa para Isaac e para Jacó. Quando passa Isaac e Jacó, vem os seus filhos. Jacó com seus filhos vai para o Egito. E ali eles ficam 400 e poucos anos sendo oprimidos. Então Deus levanta Moisés com a mesma promessa. Vou te tirar da escravidão, vou reforçar essa promessa e vou te colocar numa terra que manda leite e mel. Você vai ver Moisés lutando com essa promessa. E ele chega até um determinado ponto. Ele rodeia a promessa. Então chega-se Josué. Josué é o comandante. Josué vai brigar. Josué vai lutar para poder tomar posse da promessa que um dia Deus fez para Abraão. Então Josué vai entrar com uma geração nova dentro da terra de Canaã. Vai passar por cima de muralhas. Deus vai derrubar muralhas para o povo entrar. Deus vai fazer desbaratinar o povo para o povo tomar posse da promessa. Josué ele briga. Então chegamos no período de Juízes. O período dos Juízes, então, pela ordem cronológica, a gente vê que é um período em que Deus cumpre a promessa que ele fez outrora. Dentro de Juízes, o povo está dentro da onde? Da terra prometida. Deus prometeu, Deus cumpriu. Deus falou, Deus foi fiel. Mas o período foi difícil, demorou muito tempo, mas foi no tempo do Senhor. Então Israel está dentro da terra prometida. Então quando nós começamos a ler o livro de Juízes, é lógico que a gente vai pensar, se Deus prometeu, se Deus cumpriu, se Deus falou, Deus fez, Deus foi fiel, então nada mais, nada menos de que o povo agora desfrutar da obediência desse Deus. Porque não é somente um Deus de promessa, Ele é um Deus que cumpre a promessa. Ele é um Deus, não é apenas um Deus que faz uma promessa para você. Ele é um Deus que faz a promessa para você. Ele é um Deus que confirma a promessa para você. E Ele é um Deus que decreta e te entrega a promessa nas suas mãos. Deus mostra tudo isso para Israel. Deus mostra tudo isso para o povo de Deus. Eu sou o Deus que um dia peguei você. Eu sou um Deus que um dia prometi sonhos, projetos para você. Eu sou um Deus que confirmei muitas vezes. E eu sou esse mesmo Deus. É o Deus que pega e te dá e cumpre. Aleluia. Então nós pensamos que agora a gente vai ler um novo período de Juízes. Então o novo período de Juízes é somente Deus, é somente o povo obedecer a esse Deus. É somente o povo servir a esse Deus. E quando nós começamos a ler páginas e páginas da história dos juízes, homens, histórias e mais histórias dos períodos de juízes, capítulos e mais capítulos do livro de Juízes, versículos e mais versículos do livro de Juízes, a gente não acredita, pastora Lívia, porque acontece algo totalmente diferente. O povo está com a promessa na mão, e em vez do povo cuidar da promessa, o povo vai se perdendo. E uma coisa que quando a gente lê a história de Juízes, a gente chega à conclusão que o período é um período tão difícil, que o livro vai terminar assim, pastor Francisco. O último capítulo do último versículo. E não havia rei em Israel, e o povo fazia o que quer. Então, quando eu leio a história de Juízes, eu aprendo uma coisa: que difícil
não é buscar a promessa. Que difícil não é receber o cumprimento da promessa. Que o difícil para nós seres humanos é lidar com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. É verdade. Porque se Ele prometeu, Ele cumpre. E quando Ele cumpre, te dá. Quando Ele dá para a gente, o que nós fazemos com aquilo que Deus nos entregou? O que Israel fez com aquilo que Deus entregou para eles? O povo brigou. O povo lutou. Deus fez o povo enfrentar muralhas, pastor Marcos. Deus abriu o mar. Deus desbaratinou exércitos inteiros. Por quê? Por amor de um povo, por amor de uma promessa. E quando Deus cumpre essa promessa, o que o povo faz? Em vez de adorá-lo, em vez de exaltá-lo, o povo não sabe lidar com aquilo que Deus entregou. Aleluia. E eu falando com Deus, eu falei, interessante, Deus. Porque tem algo nas nossas vidas que nós brigamos para obter. Tem algo nas nossas vidas que nós lutamos com toda a nossa força, nós empenhamos, nós colocamos de joelho, que nem foi dito aqui, clamamos a Deus para obter. Porque Deus prometeu. Ou às vezes Deus nem promete, mas você insiste, busca. E quando nós entregamos, é a mesma coisa que vai fazer nos afastar da presença dEle. Pergunta quantos relacionamentos, quando nós éramos jovens, que nós buscamos tanto, tivemos tanto sede e nos afastou da presença de Deus. Pergunta quantos empregos que nós clamamos e obtemos. É para ganhar muito, Deus. Eu nunca ganhei dessa forma. Eu nunca tive uma condições, um patamar elevado desse. E é o mesmo que a gente não sabe cuidar. Por quê? Porque vai fazer a gente se perder no meio do caminho. E aí eu te pergunto, o problema está na promessa? Está no Deus que prometeu? Ou o problema está naquele que recebeu e não soube lidar com aquilo que Deus te deu? E quando nós lemos o livro de Juízes, nós vemos tudo isso. E a Bíblia diz que, devido à maldade do povo, Deus se entrega na mão dos medianitas. Mas esse entregar na mão é uma permissão. A vontade permissiva de Deus. Deus permite que o inimigo aflige o seu povo. E a Bíblia diz que a opressão do inimigo na frente daquele povo era tanto que o povo plantava aqui, aí vinha não somente os midianitas, mas lutavam os amalequitas e todos os povos lá, e ia no terreno de Israel e oprimia aquele povo. A luta foi tanto que o povo de Israel, o povo de Deus, começou a se esconder dentro de covas e dentro de cavernas. Você consegue entender isso? O povo de Deus, por causa do inimigo, ele vai esconder dentro de covas e dentro de caverna. E a Bíblia diz que eles as fortificaram. Não bastava, Alessandra, somente entrar dentro das cavernas e dentro das covas, mas o povo
as fortificavam. O que é uma fortificação? Jerusalém era uma cidade fortificada. Jericó era uma cidade fortificada. Por que cidade fortificada? Porque além da cidade se colocava um muro sobre a cidade. E aquele muro era largo, extenso. Então toda a cidade que tinha na antiguidade um muro em volta, cercada, era considerada uma cidade fortificada. Porque era difícil transportar os muros para dentro da cidade. Então o que o povo de Deus faz? O povo de Deus, ele entra dentro da cova. E não basta apenas se esconder dentro das covas e das cavernas. Eles fazem um muro ao redor com medo do inimigo. Aleluia. E quando eu leio esse texto, eu fico imaginando ao ponto que a circunstância levou ao povo de Deus. Não basta somente ficar dentro da cova e dentro das cavernas. Tem que se fechar no seu próprio mundo. É Deus. Existem pessoas que não bastou para elas perderem os sonhos, perderem a fé nos projetos, mas elas se fecharam para o mundo e vivem apenas o seu mundinho. Pessoas que lutaram por famílias, pessoas que dobraram os joelhos e clamaram, pessoas que eram felizes, pessoas que eram lutadoras, pessoas que tinham projetos, que tinham visão lá na frente, pessoas que receberam a alegria, pessoas que receberam o casamento, pessoas que Deus foram fiel, que Deus foi fiel, mas chegou um ponto, uma circunstância que levou a pessoa a colocar uma fortificação na sua vida, a colocar um muro nos seus sonhos e se fecharem ali no seu mundinho, se fecharem ali no seu projeto. Não quero mais saber de viver, não quero olhar mais para fora, eu só quero ficar aqui fechado nesse mundo, eu só quero ficar aqui fechado nesse mundinho. Não dá para olhar o que está ao redor, não dá para olhar o que está em volta. Por quê? Porque se fecharam, se trancaram. Mas Deus manda te dizer nessa noite, Ele vai derrubar essa muralha na sua vida. Queira você ou não, se você acredita nisso, adore a Ele nessa noite. Era assim que Gideão vivia. As pessoas fizeram covas, entraram nas covas, se fortificaram, fecharam no seu mundo. Com Gideão foi um pouco diferente, porque Gideão, ele olha, ele fala, vê um fechado no seu mundinho, ali dentro de uma cova, e fala, cova é para morto, não é para mim. Ele vê outro dentro da caverna e fala, caverna é para animal hibernar, dormir. Caverna não é para mim. E o que ele vai fazer? Ele vai entrar dentro de uma eira para malhar o seu trigo. Gideão está lá, enquanto alguns, o povo estão na caverna, outros estão na cova. Gideão está dentro de uma eira, malhando trigo. Aleluia. E quando a gente vê o significado de eira, eira não serve para malhar trigo.
Ei, largar, me desculpe, está dentro de um largar. Desculpe, largar. Largar não serve para malhar trigo. Largar não foi feito para malhar trigo. O que se faz no largar? Se pisa em uva. Se coloca a uva, é como se fosse um tanque, se colocava a uva e começa a pisar. Só que Gideão, ele entra dentro do largar, se agacha, pega o seu trigo e começa a malhar. De vez em quando eu acho que ele levantava a cabeça e via se vem algum inimigo. Tem pessoas que não estão numa cova, não estão numa caverna, mas estão fazendo a coisa errada por causa da adversidade da vida. Eu imagino Deus olhando o povo dele e falando: mas eles estão na terra que eu dei a ele. Eles estão com a promessa que eu dei a ele. E aonde estão os valentes? Estão na cova. E aonde estão o povo? Estão na caverna. Fazendo uma analogia para você entrar na história. Mas ele olha um e vê um mar escondidinho. Esse não está morto. Esse não está dormindo. Mas esse está lá, trabalhando. E é esse que eu vou levantar. Aleluia! Aleluia a Deus. Aleluia. Então Deus manda o anjo do Senhor. E quando o anjo do Senhor chega para Gideão e fala: e aí, Gideão? Homem valoroso de Deus. Aí Gideão olha para o anjo do Senhor. Dá uma olhada. Se eu tenho algum valor. Você já deu uma olhada ao redor aqui na minha situação? Se eu tenho valor para esse Deus? Olha onde eu estou. E ele diz mais para o anjo: e aí, se eu tenho valor, cadê aquele Deus que outrora o meu pai contava? Cadê aquele Deus que um dia pegou o povo de Israel e fez ele passar no mar a seco? Se eu tenho algum valor, cadê aquele Deus que outrora desbaratinou exército e exército por causa do seu povo? E eu acho interessante a história de Gideão, porque quando nós lemos, se identificamos muito com Gideão. Porque quantas vezes não tem momento da nossa vida que a gente perguntou: Deus, Senhor mudou? Deus, teve uma época da minha vida que eu estava com um problema e eu perguntei: Deus, eu ouvi falar tantas histórias suas conversando com Deus em particular. Oh, aleluias. História que meus pais contavam. Pessoas entravam na igreja,
enfermidades eram curadas, pessoas eram levantadas de cadeira de roda, cegos enxergavam. Deus, o Senhor mudou. O Senhor não opera mais. E assim como o Gideão falou para Gideão, ele falou para mim: eu continuo o mesmo, irmão. Eu continuo o mesmo, filho. Eu não mudei, eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo que abre o mar. Eu sou o mesmo que faço o cego enxergar. Eu sou o mesmo que ressuscito o morto. Eu sou o mesmo que pego a mulher estéril e dou filho para ela, faço ela engravidar. Eu sou o mesmo que pega aquele povo que não tem nada, aquele homem que não tem nada, que está no monturo, e faço ele sentar em príncipe. Eu sou o mesmo que chamei o meu povo. Eu sou o mesmo, eu não mudei. Deus não mudou. Deus é imutável, Ele continua o mesmo. Ele continua querendo libertar, Ele continua querendo curar, Ele continua querendo sarar, Ele continua fazendo promessas, mas o problema é que nós mudamos. Deus é tremendo, O problema não é que Deus muda, é nós que mudamos. E Deus vai falar para Gideão: Gideão, o anjo do Senhor, Gideão, tu és valoroso. Como eu posso ter valor numa situação dela? Numa situação dessa? É aí que está que nós enxergamos. Aleluia. Para Deus, não é porque você tem uma condição boa que você é valioso para Deus. Não é porque nós temos uma carteirinha de pastor que nós somos valiosos para Deus. Você é valioso para Deus porque Deus te ama. Aleluia. Você é valioso para Deus porque você é a imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Mas aí, pastor, a minha situação está difícil, a minha situação está complicada, mas você continua tendo valor para Deus. Aleluia. Aleluia. É tremendo. Mas aí, pastor, eu me fechei no meu mundinho, eu me fechei, me tranquei, não quero mais sair daqui, mas Deus ainda te ama, Deus, você ainda tem valor para Deus. Aleluia. A circunstância fez que eu me escondesse dentro de uma caverna, mas ainda você tem valor para Deus. Aleluia. Eita Deus. Então Deus fala para Gideão: Gideão, vai nessa tua força. E é aqui que eu me maravilho com Deus. Porque Gideão só se escondeu dentro do lagar porque ele achava que não tinha força para combater o inimigo. Para Gideão, para ele, por todo o povo, não tem força. Mas para Deus, Deus está olhando e falando assim: ó, tem um cabra macho valioso aí, cheio de força, se escondendo dessa situação, mas ele não sabe que ele tem força, que para mim ele tem força. Se ele não tiver, eu dou a força para ele. Mas nessa noite, essa situação que você está passando, essa situação que você está enfrentando, não vai deixar você dentro desse buraco. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Eita Deus de confirmação. Aleluia. Glória a Deus. Faz maravilha. Gideão então Gideão vai fazer um sacrifício
faz o sacrifício, derruba os altares de Baal que estavam no Israel, vai para a guerra. Aí Gideão sai da eira e começa. Toca a buzina e manda aviso. Vai para a tribo de Gade, de Azar, para todo Israel, que Deus vai dar vitória nessa causa. Aqueles que estão nas cavernas descem para a batalha. Aqueles que estão na cova saem da cova e vão com Gideão para a guerra. Você viu que uma atitude fez? Você viu que apenas uma atitude fez? Deus não pegou o óleo e derramou na cabeça de Gideão. Deus não pegou um lenço e jogou na cara de Deus. Deus só falou: Gideão, você tem força, você é valioso, se levanta daí. Quando ele se levanta daí, ele começa a anunciar e o povo vai descendo. Então, o que eu aprendo com isso? Uma pessoa que sem expectativa, uma pessoa que estava dentro do buraco fazendo a coisa errada, Deus pega, levanta ele, e a atitude dele vai encorajar aqueles que estão dentro da cova, que estão mortos, aqueles que estão dentro da montanha. Eu estou dizendo nessa noite que Deus te ama e Ele vai glorificar na sua vida. Como que é que Ele vai glorificar na sua vida? Quando você se levantar daí, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: esse aí é um verdadeiro homem de Deus, passou por tudo isso, ela passou por tudo isso. Se ela conseguiu, então eu também vou entrar nessa batalha, eu também vou entrar nessa guerra. Muita gente que perdeu os sonhos, muita gente que perdeu os projetos, muita gente que não quer mais saber de nada, vão olhar para você e vão falar: esse aí não desistiu, Deus trabalhou na vida dele, então eu vou fazer que nem ela fez, eu vou levantar, eu vou lutar também, porque Deus quer glorificar na sua vida. É isso, o que Deus quer fazer na sua vida não é somente dentro da sua família, não é somente dentro da sua vida. Nós que temos um pensamento egoísta desse jeito, é nós que pensamos que a bênção de Deus só vai afetar eu, que a promessa de Deus só vai afetar a mim, que a promessa de Deus só vai enfrentar a minha família. Não, mas quando Deus cumpre a promessa dele, a promessa de Deus atinge o seu vizinho, a promessa de Deus atinge a sua família, a promessa de Deus atinge na sua casa, a promessa de Deus atinge no seu trabalho. É por isso que Deus faz. Aleluia, Deus poderoso. Eita Deus. Deus quer levantar homens que influenciam, que encorajam. Homens que levantam a cabeça e estão dispostos a entrar para a guerra. Por que Deus quer fazer isso? Porque há muitas pessoas dentro de cova, há muitas pessoas dentro de caverna esperando apenas algum tomar a atitude de levantar a cabeça e dizer: Deus, eis daqui eu vou. Se eu vou, o Senhor vai na frente. Se o Senhor está na frente, eu vou anunciar. Porque através da minha vida, pessoas vão se levantar, pessoas vão sair da cova, pessoas vão sair do buraco, porque o Senhor está na minha vida. É você que é egoísta,
radiologia, mas eu não exerço, né? Eu estava fazendo um curso de radiologia. Eu estava sentado e conversando com uma jovem e um jovem. E eles perguntaram para mim: Euclides, você entrou pela cota? Eu falei: não entrei. Você recebeu alguma bolsa? Não recebi alguma bolsa. Como você está estudando? Eu falei: eu trabalho de segurança, trabalhava de segurança na época. Tinha saído do cartório, hoje eu voltei para o cartório, mas antes eu tinha saído do cartório, tinha ido para o ramo de segurança e trabalhava 12 por 36. Aí minha segurança sabe, trabalha um dia sim, um dia não, 12 horas. E para aumentar o salário fazia-se FT. Entrei numa sala e comecei a estudar. Aí alguns jovens olharam para mim e falaram: como você consegue trabalhar 12 horas, ter família em casa, ter filhos, e vir para a escola para estudar? Eu falei: a força vem de Deus. E aí um jovem olhou para mim dentro dos meus olhos e falou assim: eu estava querendo trancar a faculdade hoje. Por quê? Porque eu achava que trabalhar 8 horas, ter fazeres em casa, não ia conseguir. Mas eu vejo que minha situação não chega a seus pés. E eu falei: obrigado, Deus. Aleluia. Que não é para minha honra e para minha glória, mas eu sou influenciador do Senhor. Se eu consigo levantar a cabeça e entrar nessa guerra, porque é uma luta, quem estuda e quem trabalha sabe, quem trabalha a semana toda sabe que não é fácil. Se eu conseguir entrar nessa guerra, você também consegue. Aleluia. Isso. Quando eu li esse texto, Deus me deu você: filho, mais uma vez você tocou a buzina e antes chamou o povo para a guerra. Glória! Que é tocar a buzina e chamar o povo para a guerra? É você proclamar e dizer: eu estava aí também dentro do buraco, mas hoje eu venci, estou aqui. Se Deus me deu vitória, Deus vai dar vitória para você também. Se Deus salvou a minha família, Deus vai salvar a sua família também. Se Deus me deu condições para estudar, Deus vai dar condições para você também. Quantos estão dispostos a tocar a buzina hoje? Quantos estão dispostos a tocar a buzina hoje? Quantos estão dispostos a tocar a buzina hoje? Então adore o seu Deus nessa noite. Aleluia. É que muitas vezes nós achamos que não servimos para nada, pastor Márcio. Muitas vezes a gente acha que nosso emprego não serve para nada, que lá onde a gente está não serve para nada, que ninguém nos olha, que ninguém nos vê, porque a gente se fecha dentro de um mundinho. A gente acha que nosso bairro, ninguém olha a nossa vida, ninguém olha, só olha a nossa vida para te criticar, só olha a nossa vida só para apontar. Mas não, irmão, tem muita gente olhando para você e se perguntando como ela consegue, como ela consegue. Se ela consegue, eu também consigo. Se ela se levantou, eu também se levanto. Ei, Deus te chamou para influenciar esse mundo. Eu creio, Jesus. Eu creio, Senhor. É nisso que você tem valor. É nisso que Deus olha para você e fala: ela tem valor para mim, porque quando ela se levantar, muitos se levantarão. Mas é para a glória dela, não, é para a minha glória. Eu vou me glorificar na vida dela. Aleluia! Tu és santo. Quando ela se levantar, tocar a buzina, muitos que estão na cova, outros que estão na caverna, vão dizer: tocou a buzina, alguém tocou a buzina, eu vou para a guerra.
é larga. Eu sei que a história de Gideão pisa na bola. Eu sei que a história de Gideão, aleluia, 10 voltam atrás, pastor. Deus, com a atitude de Gideão consegue trazer 32 mil valentes para a guerra. Gideão, com a atitude de Gideão traz 32 mil pessoas para a guerra. Prepara o louvor aí que eu já estou terminando. Pode preparar o louvor aí que eu já estou terminando. Eu quero finalizar a mensagem dizendo: com a atitude de Gideão, 32 mil vão para a guerra. Mas Deus fala: é muito. Eu tirei ele da cova, mas não vai para a batalha. Eu tirei ele da cova, mas não vai para a batalha. O medroso, o covarde pode recuar e embora. A Bíblia diz que 22 vão embora, 22 mil vão embora e só ficam 10 mil com Gideão. Deus ainda olha para Gideão e fala: Gideão, é muito. Sobe, vai direto lá no lago, e aqueles que se prostrarem e beber água, você coloca de um canto. Mas aqueles que bem que nem cachorro, você separa no outro. A Bíblia diz que 300 apenas bebe cachorro que nem louco, bebe água que nem cachorro louco. Aí Deus vira para Gideão e falou: Gideão, você foi um influenciador, você trouxe muita gente para a guerra, mas aqueles que vão vencer com você vai ser só esses 300. Aí alguém vai falar: oh Deus, como que pode uma coisa dessa? A minha atitude influenciou 32 mil pessoas, mas somente 300 vão me ajudar na guerra, somente 300 vão estar do nosso lado. É que Jesus falou assim: para os meus influenciadores, para aqueles que eu levanto, não precisa de muitos, só precisam de verdadeiros. Tem gente verdadeira aqui hoje aqui dentro. Deixa eu ver se tem gente verdadeira aqui hoje. Nem todo mundo que você vai levantar, nem todo mundo que você vai ajudar vai estar com você na guerra. Nem todo mundo que você vai pregar, nem todo mundo que você vai evangelizar vão estar com você na guerra. Mas o que importa, o importante é que a sua atitude levantou. O importante é que você tirou muita gente da cova. O importante é que você tirou muita gente de dentro do buraco. O importante é que Deus te levantou para tirar muita gente do buraco. Muita gente não está com vocês. Muita gente que estavam dentro do buraco te conheceram e não estão com você. É porque Deus disse: não é com muito, é com verdadeiros. Se você crê nessa noite, adore a Deus.
Pega na mão da sua esposa. Pega na mão das suas filhas. É verdade, Deus. Eu ajudei tantas pessoas. Tantas pessoas estavam conosco. Tantas pessoas esperavam em nós. Mas o Senhor disse para vocês que vão ficar nas suas vidas, que vão ficar na sua casa, somente os verdadeiros. Não é com muitos. Não é com muitos. Deus te levantou esse casal. Deus levantou essa família para influenciar a muitos. Muitos que estão na cova, muitos que estão na caverna, estão olhando para a sua vida e falando: se ela conseguir.